Quando eu acho que as coisas vão permanecer em silêncio, mais vem ações bárbaras. O referencial teórico metodológico que eu estou usando, ou seja, a narrativa no momento que eu estou usando agora, é a obra que eu já citei várias vezes, Mário Ferreira dos Santos, A Invasão Vertical dos Bárbaros. Lá ele mostra muito bem como o bárbaro, que é aquele que atua para a destruição da cultura, da política e toda forma de convivência civilizada, atua na sociedade. Atualmente nós temos um, que vocês já sabem, eu não preciso falar. Ele fez o comentário que é um bando de maricas que tem. Vejam só o nível que há no poder executivo. Se há esse nível no poder executivo, é exatamente porque muitos o elegeram democraticamente. Dentro das regras do jogo dessa democracia liberal, ele foi eleito. Agora, como que foi eleito, as ações que foram feitas, a ideologia penetrando na consciência das pessoas, aí é uma outra situação. Vocês sabem que a legitimação dos bárbaros pelo poder executivo e alguns no legislativo e principalmente os seus votantes surgiu dentro de um contexto bem específico. Começou ali em 2014 com a revolta de Aécio Neves por não aceitar as eleições e a partir dali surgiu uma série de ações visando a criminalização do PT e principalmente as pautas identitárias, que é o que já vem falando aqui. As pautas identitárias, elas fazem uma confusão muito grande, filosoficamente falando, que é o que? É confundir o universal com o particular. Ela pega o universo particular e o coloca na categoria universal. Exemplo, nós temos nos Estados Unidos o afro-americano. O universal, dentro daquele contexto, é o americano. Mas as pautas identitárias vão tratar o afro-americano como se fosse o americano, dentro de um contexto onde a diversidade de sujeitos é muito grande. A mesma coisa no nosso contexto brasileiro. É por esta razão e várias outras que a esquerda perdeu as eleições, porque o pessoal da direita olha e vê que a esquerda está dando privilégios para este grupo social. As argumentações são várias, a gente pode fazer uma discussão bem longa, bem profunda sobre isso. Mas o que eu quero dizer, a partir desse pequeno exemplo, é que isso dá margem para essa pequena invasão bárbara, ou seja, a revolta impulsiona determinadas ações dos sujeitos sociais que estão indignados por tais privilégios. Isso segundo eles. Que fique bem claro. A partir disso, foi crescendo esse grupo social, se legitimando e deu o que não deu. Deu o que deu. Está aí. Uma das características mais interessantes que Mário Ferreira dos Santos coloca, e a gente fez uma live anterior com o professor Roberto Romano, aliás, eu sugiro que vocês vejam, Sebastianismo à Brasileira, é a questão da crença em narrativas mitológicas. O que é a mitologia? Uma narrativa fantasiosa, que não é necessariamente verdadeira, mas que procura dar uma explicação para o mundo. É por esta razão que a filosofia surge. Ela surge como um contraponto à narração mitológica. A razão, o logos, vai querer contrapor essa explicação diante do mundo. E o que há agora no contexto nosso é justamente o contrário. É a retirada da razão para a colocação de mitologias. Haja visto que como que os seus seguidores o chamam? Mito! Não é assim? Então, este é um contexto específico. Narrativas mitológicas, crenças que vão quase dizer que Dom Sebastião vai estar de volta para salvar
o país do caos. Essa figura encarnada é, no caso, Bolsonaro. E as suas ações diante do mundo, elas têm como consequência sempre o flerte com o perigo. Ela encara de frente, porque o sujeito é livre, como ele diz. Você é livre para fazer o que quiser diante da sociedade. Não obedeça regras. Não existe essa coisa de sociedade. Ou seja, é um misto de neoliberalismo, anarcocapitalismo e um darwinismo social. Por quê? É um salve-se quem puder. É o verdadeiro estado de Thomas Hobbes colocado no cotidiano. Todos contra todos e ninguém por ninguém. É essa maneira que está acontecendo. Então, esse discurso dele, hoje, feito sobre a questão de que é um bando de maricas, é a reverberação daquilo que a gente vem falando. É o bárbaro por excelência. É aquele que vai atuar contra a ciência, contra toda forma de intelectualização, contra a cultura, contra a educação, contra leis na sociedade. E aos poucos vai destruindo as instituições republicanas ao ponto de deixar a sociedade livre de regras. É isso que está acontecendo. É essa a questão que a gente fala da invasão vertical dos bárbaros, essa releitura que nós estamos fazendo da obra do Mário Ferreira dos Santos. São sujeitos sociais que se inserem dentro da sociedade de maneira a falar o que quiser sem consequências. Exemplo prático, Rodrigo Constantino. O que ele disse sobre a questão da casa da Mariana Ferrer? Percebam? Eles dizem que não há sociedade. O que há são indivíduos. Isso está... Qual é o fundamento dessa lei? Está lá no Friedrich von Hayek. Não há sociedade. O que há são indivíduos, a liberdade. E por consequência, a ordem espontânea. Ou seja, que é o livro da servidão, que ele fala: vai gerar desigualdades na sociedade, sim, mas você tem a liberdade de escolher o serviço, sair dele e escolher outro. Não precisa permanecer preso o resto da vida em um. Esse é o fundamento. Se a gente quiser ir mais para trás, esse debate surge lá na Idade Média, com os nominalistas e os universais. Porque eu tenho um particular e tenho um universal. Ao ignorar esse universal, eu só tenho particulares. Dentro de um contexto social, isso transferido para a política, surge lá no liberalismo, e o neoliberalismo vai retomar essa ideia com essa questão dos indivíduos. São indivíduos que tem na sociedade. E não a sociedade existe. São um conjunto de pessoas vivendo. Mas eles só percebem que há sociedade quando há um conjunto de normas, de leis. Foi o que aconteceu com Constantino. Qual foi a consequência a partir do ato que ele fez? Demissão em todos os cargos que ele tinha. Foi aí que ele percebeu que existia sociedade, que existiam instituições organizadas dentro de um contexto social específico e que se você não se portar de acordo com o contexto social específico das normas dessas organizações, você é punido. O presidente da República, ele flerta com essa desobediência civil no sentido de impulsionar isso dentro de você. Ah, não tem pandemia coisa nenhuma, sai pra rua, para de ser marica, meu. Você vai pegar Covid mesmo, todo mundo vai pegar Covid. 70% da população vai pegar, então que se dane, sai pra rua. Agora vamos ficar fazendo isolamento social, quebrar o país? Esse é o argumento. Não existe, isso é uma fantasia. E a vacina? Ninguém é obrigado a tomar vacina. Tomar vacina para quê? Se todo mundo vai pegar. Essa é a fala dele. Por esta razão, volto e reitero, é o bárbaro, porque ele atua, é um anticientista,
o anti-intelectualismo, a anti-educação, anti-leis, anti-ordem é a expressão máxima da individualização da vida. Faça por você mesmo. Espero que vocês tenham entendido aqui o vídeo. E mais, quinta-feira faremos uma live lá com o Todd One. Vamos conversar sobre grafite e cidadania. Nosso curso, A Cidadania no Brasil, da escravidão a Bolsonaro, está quase pronto. Assim, quando atingirmos a marca de 1000 inscritos, vamos disponibilizar esse curso. E vamos fazer o curso sobre Byung-Chul Han também. E esse do Mário Ferreira dos Santos também vamos logo disponibilizar, porque é uma narrativa que serve para a compreensão do presente. Tá certo? É isso e até logo.